Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Eu vou indo. Eu vou indo e não poder deixar aqui meu testemunho nesse setembro amarelo, num mês que fez a gente tomar consciência ou que ratifique que a gente tome consciência para algo tão importante, que é a depressão. Nós sabemos que a depressão já é algo mundial, que é motivo de preocupação mundial e que pessoas cada vez mais estão passando por isso, por uma doença que é silenciosa, por uma doença que muitas vezes a gente tem e mal sabe. Por isso é muito importante nós, em todos os canais possíveis, chamar a atenção das pessoas para que elas possam estar atentas a algo extremamente importante. Eu passei pela depressão por volta do ano de 2010, levei aí 2 anos mais ou menos no meu tratamento, e mais do que superar, até porque o depressivo é um depressivo, ele está numa fase superada, mas se a gente não toma cuidado, ela pode voltar. Eu falo isso porque eu, na minha primeira recaída, fui ao psiquiatra e ele me disse que se eu voltasse lá uma próxima vez, eu teria que tomar remédio a vida toda. Naquele dia eu saí do consultório, não comprei o remédio e tomei uma decisão, um comando. Esse é um lugar que eu conheço e não quero mais voltar. Foram vários comandos que eu aprendi ao longo do meu processo de cura da depressão. O meu processo de cura da depressão foi um processo importante porque, num determinado momento, a hora que eu vi que eu tinha conseguido superar, eu decidi colocá-lo num lugar onde eu pudesse recorrer. E eu escrevi um livro, A Depressão Curou Minha Vida. Porque a depressão me ensinou coisas importantíssimas sobre mim e sobre as pessoas que estavam à minha volta. A depressão me ensinou, por exemplo, o como são importantes as pessoas que te amam. Sua família, seus amigos, seus parentes, pessoas que estão contigo, que muitas vezes largam coisas para te dar uma assistência, para te dar um carinho, para te dar uma palavra legal. É muito bacana. Mas eu quero fazer esse registro aqui por diversas razões, porque é uma missão, porque é um propósito e porque eu gostaria de tocar mais pessoas, que mais pessoas pudessem receber essa mensagem. Então, compartilhe essa mensagem. Se você achar interessante, compre o livro. O livro está sendo vendido no site Clube dos Autores. Toda a renda excedente aos custos será doada ao CVV, o Centro de Valorização da Vida. Então é uma causa, é algo que eu abraço, é algo que eu faço com muito carinho. E se você quiser que eu faça uma palestra, que eu fale sobre isso, por favor me chame, ter agenda e a gente ir falar com o maior prazer e carinho e como missão mesmo. Bom, eu quero dizer para vocês que no livro eu escrevi as 7 grandes descobertas que eu recebi com o meu processo de tratamento e cura da depressão. A primeira grande descoberta é que nós não controlamos nada. De fato, as pessoas que estão ali imaginando que podem controlar alguma coisa, não se engane, você não controla nada, nós não controlamos absolutamente nada. A segunda grande descoberta é que ouvir as pessoas é fundamental. Nós precisamos pedir conselhos, ter uma opinião além da sua e principalmente, quando a gente faz isso, nós nos acalmamos nossos ânimos. A terceira grande descoberta, que complementa a primeira, nós não controlamos nada. Temos apenas que colocar os nossos limites. Isso foi libertador para mim. Aprender que eu tenho limites, que eu coloco limites na vida das pessoas, que eu coloco limite nas ações, me deixa muito mais tranquilo, porque eu passo a não ter que controlar absolutamente ninguém, a não ser a mim mesmo. Depois,
aquilo que me colocou no ponto de cura, revisitar a criança em você. Eu tenho uma passagem muito interessante, mas assim, rapidamente. Eu tive um sonho que eu sonhava quando eu tinha 5 para 6 anos. E nesse sonho, talvez como uma premonição, talvez como algo do mundo fantástico, do mundo espiritual, eu tive o mesmo sonho no meu processo. E o sonho era eu chegando numa espécie de tablado para um porão. E aí eu levantava essa tampa que dava acesso ao porão. E quando eu levantava essa tampa, eu vi uma criança. E a criança que eu via era a mim mesmo. E eu conseguia inverter a visão. A criança olhava para o homem. A criança olhava para mim mesmo. Nesse momento eu pude resgatar a criança que eu fui. Uma criança amável, adorável, uma criança que gostava de servir, uma criança que tinha uma dúvida por conta do período que a gente estava. Isso era 1975, 76, ainda era fim da ditadura. E eu lembro que eu, criança, achei que eu tinha uma dúvida, que era seguir a Deus, seguir a Jesus ou seguir os militares, que eram as duas forças que eu via na época. Essa criança escolheu seguir a Jesus. A sexta descoberta é que a intimidade é amiga do seu amor. Hoje existem palavras que são ditas quase que sem nenhuma importância, como intimidade, como amor, como ódio. As pessoas simplesmente dizem isso: eu odeio tal coisa, ou eu amo qualquer coisa. Mas esses sentimentos, eles são extremamente importantes e muito sérios. E você não pode levar seu coração a alguém, trazer a sua intimidade, se colocar ao lado, em primeiro lugar, ao lado de você mesmo. O seu coração tem que estar contigo. Você tem que ser a pessoa mais íntima de você mesmo. Se ouvir mais, se respeitar mais, se querer mais. A sétima descoberta: não reclame daquilo que você permite. A gente vê muito, a gente caminha muito e a gente constrói esse processo de permitir que coisas e pessoas digam sobre as nossas vidas. E depois, quando a gente não aguenta mais, a gente reclama de alguém ou de alguma situação que você mesmo permitiu. Nossa vida são feitas de escolhas, de alternativas, de tomadas de decisão. Quando eu permito que alguém diga o que eu sou ou o que eu deixo de ser, eu não posso mais reclamar disso. Eu não posso culpar o outro, nem responsabilizar o outro, porque eu sou responsável por isso. Então não reclame daquilo que você permite e comece a permitir apenas aquilo que você não vai reclamar. Seja autêntico, seja original, construa sua vida baseado naquilo que você sente, naquilo que você pensa, naquilo que você é. A gente constrói uma vida saudável, a gente constrói uma vida de sucesso quando a gente constrói a nossa própria vida. Não basear nos desejos dos outros, nos controles dos outros, ou nos limites que não são aqueles que você escolheu, é que produzem isso. O processo de cura de qualquer doença mental ou de qualquer doença de um modo geral, ele precisa ser feito de 3 aspectos, olhado sobre 3 pilares: mente, corpo e espírito, biopsicossocial. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso tomar meu remédio, mas eu preciso cuidar da minha cabeça, ir para terapia, e principalmente eu preciso cuidar do meu espírito. E aí uma decisão de fórum íntimo: eu procurei a Deus, eu procurei a Jesus, eu sou um cristão. Cada um vai escolher o seu, mas é importante que nós saibamos que existe uma força maior do que a nós mesmos. Uma força que é capaz da gente poder crer, que a gente possa ter fé, que vá nos tirar de lugares em que a gente não quer mais estar. Porque uma coisa é a gente chegar na depressão. Muitas vezes a gente é responsável por isso, mas nós não nos demos conta do processo. Sair disso é importante. E nós podemos sair. Eu sou muito grato por estar aqui levando essa mensagem até você, levando esse testemunho. Eu espero que esse testemunho chegue a mais pessoas, a pessoas que talvez estejam passando por isso,
a pessoas que estão à volta de pessoas que estão passando por isso, ou simplesmente pessoas que estão ouvindo essa mensagem porque num futuro ela será usada. Então, meu muitíssimo obrigado, pura gratidão. Contem comigo. Será um prazer sempre ajudar o próximo. Um feliz Setembro Amarelo sempre. Até uma próxima.